Livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 5 ao verso 11. A palavra de Deus diz assim, eu leio a tradução da Bíblia Viva: vocês, homens mais jovens, sigam a liderança daqueles que são mais velhos, e todos vocês sirvam uns aos outros com um espírito humilde, pois Deus concede bênçãos especiais àqueles que são humildes, mas se opõe àqueles que são orgulhosos. Se vocês se humilharem debaixo da poderosa mão de Deus, em sua ocasião oportuna Ele levantará vocês. Deixem com Ele todas as suas preocupações e cuidados, pois Ele está sempre pensando em vocês e vigiando tudo o que se relaciona com vocês. Sejam cuidadosos, estejam vigilantes contra os ataques de Satanás, o grande inimigo de vocês. Ele ronda em volta como um leão faminto que ruge à procura de alguma vítima para estraçalhar. Fiquem firmes quando ele atacar. Confiem no Senhor e lembrem-se que outros cristãos ao redor do mundo inteiro estão passando por estes sofrimentos também. Verso número 10. Depois que vocês tiverem sofrido um pouquinho, o nosso Deus, que está repleto de bondade, lhes dará por meio de Cristo a sua glória eterna. Ele virá pessoalmente, tomará vocês e os colocará num lugar firme e os fará mais fortes do que nunca. A Ele seja todo o poder sobre todas as coisas, para todo sempre. Amém. Olha que palavra, meus irmãos, do apóstolo Pedro. A Ele seja todo o poder sobre todas as coisas, para todo sempre. Que essa soberania de Deus esteja sobre nós durante esse ano que nós vamos começar. Pois bem, queridos, resoluções para 2017. Ontem à noite muitas pessoas fizeram as suas resoluções, seus votos, seus planos, os seus projetos e propósitos para o novo ano que está começando, com talvez a perspectiva de que esses votos, essas resoluções pudessem então trazer um ano novo diferente. Muito provável que nessas resoluções estivesse presente algo relacionado à saúde. Eu vou correr esse ano, eu vou caminhar, eu vou fazer exercício físico, eu vou começar a dieta, eu vou começar a cuidar da minha saúde física. Ou talvez tinha algo relacionado ao trabalho. Esse ano eu vou me dedicar mais no trabalho, eu vou me aperfeiçoar, eu vou crescer na minha profissão, eu vou procurar solidificar a minha vida profissional. As pessoas fazem essas resoluções. Mas talvez tenha algo relacionado à família. Eu vou investir mais tempo para a minha família, eu vou dedicar mais tempo para os meus filhos, eu vou cuidar mais do meu cônjuge, eu vou procurar estar mais dentro de casa do que fora de casa. As pessoas fazem essas resoluções. Vida amorosa, vida religiosa, relacionamento com Deus, tudo isso está no pacote de resoluções do ano que vai começar. Qual que é o único problema de algumas resoluções que as pessoas têm o hábito de fazer? Amados, o único problema que eu identifico nessas resoluções é que a grande maioria dessas resoluções, elas não persistem o ano todo. Elas não duram o ano todo. Quantas resoluções que nós já fizemos e ficou pela metade do caminho? Quantos propósitos, quantos compromissos nós já assumimos e nunca nós concretizamos? Então o grande problema é que elas não persistem até o final do ano. Elas são esquecidas. E porque elas são esquecidas, elas não são realizadas como deveriam ser realizadas. O problema dessas resoluções, meus irmãos, é que elas ficam pela metade do caminho.
elas não nos acompanham até o final de o ano que está começando, e aí nada muda na nossa vida porque a gente não faz aquilo que deveríamos fazer para mudar. Ou seja, meus irmãos, a grande maioria das resoluções que as pessoas fazem para o ano novo, elas são utopias. Pastor, o que é utopia? Utopia é um desejo, é um sonho, é um projeto que jamais poderá ser realizado. Por exemplo, meu projeto para 2017 é pisar na Lua. Irmãos, eu não posso fazer esse projeto, porque isso é uma utopia, isso nunca vai acontecer. Eu, em 2017, jamais vou poder pisar na Lua, ou nenhum de nós fará isso. Isso é utopia, é aquela coisa tão grandiosa, tão extravagante, que não pode ser realizada. Grande maioria das resoluções, elas se tornam utopias nas vidas das pessoas, e a consequência disso é que mais um ano vai ser vivido e nada vai mudar nas nossas vidas. Mais um ano nós vamos viver e a nossa vida vai continuar a mesma coisa, do mesmo jeito. Nós vamos continuar engordando, nós vamos continuar dando menos tempo para a família, nós vamos continuar investindo pouco tempo com Deus, nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas. E alguém já disse que loucura é você querer resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Amados irmãos, queridos amigos, como nós vamos conseguir resultados diferentes se nós fazemos as mesmas coisas? Isso é loucura. Pedro, quando ele escreve o texto aqui para os seus irmãos, Pedro então desafia esses amados irmãos, e ele não só desafia, mas ele dá conselho para esses cristãos. Pedro, ele começa dizendo aos mais velhos, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 1, ele começa então se dirigindo aos anciãos, às pessoas mais velhas, mais experientes, mais maduras. Na minha tradução diz assim, colegas anciãos, este é o meu apelo a vocês. Verso 2 ele diz, alimentem o rebanho de Deus, cuidem com boa disposição. Então Pedro fala a esse grupo que talvez na sua Bíblia diga presbíteros, são os mais maduros, os líderes, os mais experientes. Pedro dizendo para eles, olha, cuidem, alimentem, pastoreiem as ovelhas, o rebanho, com cuidado, com zelo, com dedicação. E aí depois, a partir do verso 5 até o verso 11, o texto que nós lemos, Pedro agora volta o seu olhar para os mais jovens. Talvez para aquele público que não era ancião, que não era presbítero, ou que não eram os líderes da igreja. E a esses, Pedro então apresenta algumas exortações. Ou talvez, meus irmãos, alguns conselhos, algumas sugestões. E é a partir dessas sugestões de Pedro que nós vamos então apresentar para os irmãos conselhos ou resoluções para um ano novo diferente no relacionamento com Deus. Irmãos, eu não vou falar aqui de resoluções para você ter uma vida social melhor, uma vida familiar melhor, um trabalho melhor, não vou falar sobre isso. Eu quero apresentar para os irmãos, a partir de Pedro, 5 resoluções, 5 conselhos para que a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, a nossa vida de discípulos, em 2017, ela possa de fato ser diferente do que ela foi em 2016. Mesmo que nós tenhamos feito muitas coisas para o Senhor no ano passado, se nós aplicarmos esses 5 conselhos de Pedro, com certeza a nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus, nosso envolvimento com a igreja, ela vai ser muito maior. Primeiro conselho, primeira resolução que o apóstolo Pedro nos apresenta, está lá no verso 5, na parte inicial do versículo. Ele fala assim: vocês homens mais jovens, sigam a liderança daqueles que são mais velhos.
Primeira resolução para a minha vida com Deus em 2017: seguir o bom exemplo dos mais experientes. Primeira resolução para esse ano que nós estamos começando: seguir os bons exemplos de discípulo de Jesus Cristo. Meus irmãos, quando nós colocarmos esse princípio em prática, quando nós começarmos a olhar na igreja, ao nosso redor, pessoas maduras, pessoas experientes, pessoas que tenham de fato um compromisso com Deus, e começar a seguir o exemplo dessas pessoas, pode ter certeza, a nossa vida espiritual, ela vai passar por uma grande revolução. Pedro, ele se refere aos anciãos, aqueles homens mais maduros, mais experientes, mais calejados na fé, mais vividos. E é esses anciãos que ele então coloca como exemplo para os mais jovens. Sigam o exemplo desses mais velhos. E aí eu lembro de o filho de Salomão, chamado Roboão. Quando Roboão assumiu o reinado, ele foi se aconselhar com os mais jovens, os da sua galera, eles que andavam com ele, aqueles que cresceram com Roboão. E aqueles mais jovens disseram para ele: Roboão, aumenta a carga de impostos sobre o povo de Israel. Ele vai se aconselhar com os mais velhos, aqueles que eram da época do seu pai. E aí os mais velhos dizem assim: Roboão, diminui a carga, diminui o peso, alivia os impostos. Roboão aconselhou-se com os dois, mas ele deu ouvido aos mais jovens. Ele rachou o reinado de Israel. Ele dividiu o povo de Deus, porque ele deu ouvido aos mais novos e não aos mais experientes. Por isso, meus irmãos, Pedro ele fala para mim e para você nessa noite: olhe, busque os mais experientes, os mais maduros. Siga o exemplo desses. Aprenda com eles. Busque ser como eles são. Essas pessoas são experientes, são maduras, e elas então podem nos ensinar, elas podem nos instruir. Essa submissão e a disposição para aprender com os mais experientes é muito saudável, meus irmãos, para nós como discípulos e para nós como igreja. Siga o exemplo dos mais experientes. Isso é uma disposição. Isso é uma escolha, isso é uma resolução. Nós temos que procurar isso nas nossas vidas. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, no verso 17, o autor de Hebreus, ele nos exorta, queridos, para a obediência e a submissão aos líderes espirituais. O autor de Hebreus diz naquele texto que os líderes espirituais, eles vão prestar contas a Deus pelas nossas vidas, porque eles de fato têm uma responsabilidade espiritual sobre nós. Então o autor de Hebreus, ele exorta para que nós nos submetamos a essa liderança ou a essa autoridade espiritual. O fato é, queridos, que essa submissão a uma autoridade espiritual, ela vai muito pelo viés da conquista. Se eu quero que alguém se submeta à minha autoridade espiritual, eu preciso conquistar isso na vida da pessoa. Essa submissão à autoridade espiritual não é algo imposto, não é algo obrigatório, não é algo tirano, nem escravizador. Mas quando nós, como cristãos mais maduros, pela nossa vida com Deus, nós conseguimos nos colocar como uma autoridade espiritual sobre a vida dos outros, isso é saudável para nós e para aqueles que estão debaixo dessa autoridade espiritual, no sentido de ter alguém como líder, como mentor, como meu discipulador, alguém que vai acompanhar a minha vida espiritual. Então, queridos, quem é que influencia você espiritualmente? Quem é que você, eu vou usar um termo aqui, admira espiritualmente? Qual é a pessoa que você olha para aquela pessoa e você diz assim: eu queria ser que nem aquele cara, eu queria ser que nem aquela mulher? Porque você vê naquela pessoa uma devoção a Deus, uma entrega, um serviço, uma fidelidade, que isso desperta você. Se achegue a essa pessoa, se aproxime dela, se relacione com ela,
caminhe com ela, ande junto com ela, porque ela vai influenciar você nesse sentido. Jesus fez isso com os 12. Jesus chama os 12 e começa a caminhar com eles, andar com eles. E nesse caminhar ele transfere os princípios espirituais. Agora, meus irmãos, muitos rejeitam a liderança. Muitos rejeitam de se submeter a uma liderança espiritual. Infelizmente tem pessoas hoje que simplesmente ignoram a liderança espiritual. Ela simplesmente ignora e ela não está nem aí. Ela não busca de alguma maneira, pelo menos colocar, ou ouvir, ou talvez considerar e ponderar. Muitas pessoas se acham tão autossuficientes que elas são para elas mesmas e elas se bastam. Todos nós, irmãos, precisamos de alguém mais maduro para caminhar conosco. Todos nós precisamos de alguém que a gente possa ser amigo espiritual. Todos nós precisamos estar submissos a uma liderança espiritual. Isso é saudável para a igreja de Cristo. Eu lembro quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, verso 1, dizendo assim para os coríntios: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, vocês podem olhar para a minha vida, copiar o meu exemplo, porque eu me espelho em Jesus Cristo. Paulo chama a responsabilidade para ele. Quando ele escreve aos Filipenses também, lá no capítulo 3, versículo 7, ele dá essa conotação para a igreja dos Filipenses. Capítulo 3, versículo 7, entretanto, todas as coisas que eu antigamente julgava como valiosas, agora lancei fora, a fim de poder pôr minha confiança e esperança somente em Jesus Cristo. E no verso 17, Paulo, ele diz assim: caros irmãos, modelem suas vidas pela minha, observem quem está vivendo de acordo com o meu exemplo. Paulo disse: eu lancei tudo fora, cultura judaica, costumes judaicos, toda aquela tradição, agora eu estou seguindo a Jesus Cristo, Jesus é o meu mestre, Jesus molda a minha vida, e ele diz para a igreja: irmãos, moldem as suas vidas pela minha. Isso é sério, queridos. Vamos analisar a nossa vida espiritual. Será que a gente tem essa autonomia que Paulo está dizendo? Olha para a minha vida e copia a minha vida. Por isso, queridos, que nós temos que fazer essa resolução: eu vou me aproximar, eu vou me espelhar, eu vou me achegar a pessoas maduras para copiar, para ser como elas, para seguir os seus exemplos. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O padrão não era Paulo, o padrão era Cristo. Paulo estava reproduzindo na vida dele o padrão de Cristo, e estava pedindo para aqueles a quem ele escrevia que reproduzissem o seu padrão. Não é que Paulo queria se promover, ele estava dizendo: olha, sigam o meu exemplo, porque eu sigo o exemplo de Cristo. Fato é que nem todos podem ser tomados como exemplo. Tem pessoas ao nosso redor que não podem ser exemplo, jamais serão exemplo, porque estão em falha com Deus na sua vida espiritual. Mas, irmãos, tem alguém ao nosso lado, com certeza, que pode nos inspirar. Se tem pessoas que decepcionam, que fazem coisas erradas, que não andam com Deus, que não estão nessa perspectiva de ser exemplo, mas com certeza você vai encontrar alguém. Você vai encontrar alguém que seja digno da sua confiança, digno de que você possa imitar o seu relacionamento. Neste ano que começa, faça esse exercício. Hoje não, porque tem muita gente viajando, pessoas ainda estão curtindo o primeiro de ano, aumentaram, a festividade, mas a partir do próximo domingo, dos próximos cultos, das próximas reuniões, faça esse exercício. Olhe ao seu redor, veja quem você pode se espelhar. Identifique cristãos maduros, pessoas experientes, se aproxime a elas, ande com elas,
Observem esses cristãos, se aproxime, aprenda, siga o exemplo de fé, siga o exemplo de perseverança, siga o exemplo de serviço, disponha o seu coração, meus irmãos, a ser submisso à sua liderança, aos seus líderes. Ore com eles, ore por eles e aprendam com eles. Se nós fizermos isso nesse ano de 2017, a nossa vida com Deus vai ter um upgrade. Nós vamos ter uma grande transformação. Nós vamos ser muito abençoados. Segundo conselho de Pedro, segunda resolução. Ainda em 1 Pedro capítulo 5, verso 5, agora a parte continuando do versículo. E todos vocês sirvam uns aos outros com um espírito humilde, pois Deus concede bênçãos especiais àqueles que são humildes, mas se opõe àqueles que são orgulhosos. Se vocês se humilharem debaixo da poderosa mão de Deus, em sua ocasião oportuna Ele levantará vocês. Segundo o conselho de Pedro, meus irmãos, segunda resolução para o nosso ano de 2017, sirva aos outros com humildade. Primeira coisa, busque a humildade e depois sirva a partir desta humildade. O serviço aos irmãos para a edificação da igreja local é uma consequência natural de uma submissão à autoridade e de obediência a Deus. Serviço humilde é consequência de submissão a Deus. Pessoas que não são submissas a Deus, pessoas que não são humildes, elas não vão servir. Elas vão querer ser servidas. Mas aqueles que de fato são humildes, aqueles que de fato aprendem com Jesus, aqueles que se submetem a Deus, se vocês se humilharem debaixo da mão poderosa de Deus, quem toma essa atitude, meus irmãos, vai poder então ser útil no reino e na obra, vai servir com humildade. A arrogância, o orgulho impede o serviço. Quando nós temos uma postura de soberania, de endeusamento, quando nós achamos que sabemos tudo e que podemos fazer qualquer coisa, isso nos impede de servir. Nós até podemos trabalhar na igreja, mas não é serviço, é um trabalho egocêntrico para receber recompensa ou para receber talvez os elogios. Quem não serve não é submisso e nem humilde. Só pode se humilhar aquele que está numa posição mais elevada. Só pode descer quem subiu. O apóstolo Paulo escreve isso lá em Filipenses, se referindo a Jesus, no capítulo 2 de Filipenses. Existe algo assim, como cristãos que se animem uns aos outros. Vocês me amam bastante para querer me ajudar. Significa algo para você de fato sermos irmãos no Senhor, partilhando o mesmo Espírito. O coração de vocês está cheio de ternura e de compaixão. Então façam-me verdadeiramente felizes, amando-se uns aos outros e concordando uns com os outros de todo o coração, trabalhando juntos com um só coração, uma só mente e um só propósito. Olha o verso 3. Não sejam egoístas, não vivam para causar boa impressão aos outros, sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhor do que vocês mesmos. Não pensem unicamente nos seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela mostrada por Jesus Cristo. E aí Paulo vai dizer que Jesus Cristo, embora sendo Deus, se humilhou até chegar à morte de cruz. Meus irmãos, olha que resolução para 2017. Servir com humildade. A quem? Ao meu irmão. Servir com humildade quem? Na minha igreja. Servir com humildade de que maneira? Exercendo o meu dom, o meu talento, a minha habilidade.
Essa é uma ótima resolução para este ano. O contraste que Pedro apresenta aqui é entre a humildade que atrai a bênção de Deus, porque é o que ele fala lá no capítulo 5, na parte inicial. Sejam humildes, pois Deus concede bênçãos especiais àqueles que são humildes. Então ele contrasta essa humildade que atrai a bênção de Deus com um orgulho que atrai a ira de Deus. Mas Deus se opõe àqueles que são orgulhosos. É por isso, queridos, que eu digo aos irmãos, a resolução aqui é servir com humildade, porque esse serviço vai atrair as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Para aqueles que se humilharam diante de Deus, a promessa é de exaltação, conforme a determinação e conforme o tempo do Senhor, lá no versículo número 6. Em sua ocasião oportuna, Ele exaltará vocês. Amém, queridos? Nós devemos servir com humildade, não para receber honra, glória ou recompensa. É para agradar ao nosso Deus, e Deus ele vai nos recompensar. E qual que é o modelo de serviço humilde? Qual que é o modelo de submissão e de serviço de maneira humilde? Jesus Cristo. Jesus mesmo disse que ele veio para servir e não para ser servido. João, quando descreve a cerimônia do lava-pés, aquele momento antes ali da ceia, lá no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 4, 5, 12 a 17, João vai dizer que Jesus, na hora da ceia, estavam à mesa, estavam lá preparando para comer. João diz que Jesus se levanta da mesa. Ele vai, pega uma toalha, tira a sua capa, coloca a toalha sobre a cintura, pega uma bacia com água, e Jesus começa a lavar o pé dos apóstolos. Ele começa a banhar os pés daqueles homens. Ele começa a demonstrar a humildade. E quando termina aquela cerimônia, os discípulos não entenderam muito bem. Jesus fala assim para eles: vocês viram o que eu fiz? Façam o mesmo para os outros. Amados irmãos, Jesus é o nosso modelo de serviço humilde. Ele é um exemplo, Ele é um modelo. Nós temos que nos espelhar em Jesus para servir com humildade. João Batista afirmou algo que é muito especial, capítulo 3 de João, verso número 30. Quando Jesus começou a fazer milagres, Jesus apareceu, João disse assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Olha a humildade de João Batista. Estavam confundindo ele com o Messias. Você é o Messias? Falou: eu não. Eu não sou digno nem de desamarrar a sandália do Messias. E aí depois ele fala: convém que ele seja exaltado, Jesus apareça, Jesus cresça, Jesus seja o exemplo, e que eu seja cada vez menor. João era um anunciador, era aquele que estaria vindo antes de Jesus, mas ele entendeu a sua posição de humildade. Neste ano novo, meus amados irmãos, devemos entender que uma verdadeira identificação com Jesus é o que vai nos tornar humildes para poder servir a Cristo. A ausência de humildade na nossa vida é uma evidência de uma falta de identificação com Jesus, que é um modelo de serviço humilde. Se eu não me identifico com Jesus, eu não vou ser humilde, não vou servir com essa disposição. Esse serviço vai proporcionar crescimento e maturidade espiritual. Quando nós servimos aos irmãos, quando nós servimos à igreja, nós crescemos, meus irmãos, nós amadurecemos, nós afastamos com o crescimento, afastamos da igreja as divisões e as contendas. Por que há divisão na igreja? Por que há contenda na igreja? Por que há partidarismo na igreja? O apóstolo Paulo fala isso quando escreve aos Coríntios, capítulo 3. Vocês são crianças na fé. Vocês não cresceram espiritualmente. É por isso que existe divisão, partidarismo,
briga, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, Paulo era melhor, Apolo era melhor, e Coríntios era aquela bagunça. E Paulo olha para aquilo e fala assim: a causa disso é que vocês são bebês espirituais, vocês não cresceram. A falta de maturidade espiritual, meus irmãos, a falta de serviço humilde, a falta dessa atitude, ela com certeza vai gerar muitos problemas no seio da igreja. O serviço humilde gera crescimento. O crescimento espiritual afasta toda e qualquer situação do meio da igreja. Terceiro conselho de Pedro, verso número 7. Capítulo 5 de 1 Pedro, verso número 7. Deixem com ele todas as suas preocupações e cuidados, pois ele está sempre pensando em vocês e vigiando tudo que se relaciona com você. Terceiro conselho: deixe as suas preocupações com Deus. Entregue a Deus todas as suas preocupações, as suas ansiedades. Amados, para um ano de 2017 que prevê crise em todos os sentidos, prevê dificuldade de todas as maneiras, para um ano de 2017 que promete muita coisa ruim ainda no cenário político e econômico do nosso país. Muitas pessoas vão perder o emprego, muitas pessoas vão passar necessidade, muitas pessoas vão ter restrições. Para um ano que promete tantas coisas negativas, é natural que nós nos preocupemos com a nossa condição financeira, nos preocupemos com a manutenção do nosso emprego, nos preocupemos com a saúde da nossa família, nos preocupemos se nós vamos ter dinheiro para pagar todos os boletos que começam a chegar na nossa casa. Provavelmente você já foi presenteado com um boleto do governo do estado do Paraná cobrando o IPVA do seu automóvel. Já está lá. Janeiro você vai ter que começar a pagar. Para um ano que promete, meus irmãos, tantas coisas ruins, tantas coisas que não são agradáveis. Um conselho tão simples de Pedro, parece até ser sem fundamento. Deixem com Deus as suas preocupações. Parece ou não parece muito simples esse conselho? Para de se preocupar se você vai ter emprego ou não, se você vai ter dinheiro ou não, se você vai ter plano de saúde ou não. Coloque tudo isso diante de Deus, que Deus vai cuidar dessas preocupações, porque Deus vigia tudo o que se relaciona com você. Então, descansa. Descansa no Senhor. Confia no Senhor, que Ele vai trazer para você a sua necessidade solucionada. Meus amados, o que é preocupação? O que é ansiedade? A ansiedade é sofrer por antecipação hoje, por aquilo que está previsto para acontecer amanhã, e que na grande maioria não vai se concretizar. Isso é preocupação. Isso é ansiedade. É você sofrer hoje por alguma coisa que está preparado para o amanhã, e que quando a gente chega lá, a gente percebe que não aconteceu. Por isso que Deus recomenda a não ficar preocupado com isso, com o amanhã, a colocar tudo nas mãos dele, porque ele vai cuidar de nós. Quantas vezes nós perdemos sono? Quantas vezes nós desenvolvemos uma doença? Quantas vezes nós nos estressamos a ponto de brigar com todo mundo por algo que poderia acontecer na semana que vem ou no dia seguinte? E não aconteceu. Não aconteceu nada daquilo que eu fiquei tão preocupado, tão estressado. Não aconteceu. Resultado, sofri à toa. Sofri à toa porque eu não confiei, eu não segui o conselho de Pedro. Deixe com Deus as suas preocupações. Ele vai cuidar. Ele vai dar a saída. Ele vai dar o escape. Mateus capítulo 6, verso número 25.
Portanto, meu conselho é: não fiquem preocupados a respeito de coisas. Olha só, meus irmãos, o que nós não temos que nos preocupar? O que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir? Porque vocês já têm vida e corpo, e elas são muito mais importantes do que o que você vai comer, o que você vai vestir. Aí Jesus, ele dá uma cutucada assim em nós, falando assim: olhem os passarinhos, eles não plantam, eles não colhem, eles não armazenam, alguns, mas eles nunca morrem de fome. Jesus fala assim: olhem os lírios, olhem as plantas, as flores. Nem Salomão se vestiu tão belamente quanto essas flores. E lá no verso número 28 fala assim: por que ficar preocupados com a roupa? Será que Ele não vai, com toda certeza, cuidar de vocês? Você tem uma fé muito fraca. Verso 31. Portanto, não se preocupem de forma alguma com a necessidade de comida e roupa, se são suficientes. Não sejam como os pagãos, pois eles se orgulham dessas coisas todas e estão muitíssimo interessados nelas, mas o Pai Celeste que vocês têm já sabe muito bem do que vocês precisam e precisam delas, e Ele as dará a vocês se o colocarem em primeiro lugar nas suas vidas. E aí ele fala no verso 34: portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deixe com Deus todas as suas preocupações. Amados irmãos, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é suficiente a preocupação de cada dia. Para que se preocupar com o dia seguinte se já tem preocupação demais para esse dia de hoje? O que nos ajuda nesse processo de confiar a Deus as nossas preocupações é o nosso envolvimento com o serviço dele. Não podemos fazer nada por nós mesmos. João 15,5, Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Por isso, meus irmãos, uma demonstração de dependência é fundamental. Pastor, mas como é que eu vou colocar nas mãos de Deus todas as minhas preocupações? Isso é dependência, isso é entrega, isso é fé, isso é confiança. A palavra de ordem é: não andeis ansiosos. A palavra de ordem é: confiem, dependam, tenham fé, se entreguem. Coloca tudo nas mãos de Deus. Se eu seguro para mim, como que Deus vai agir em meu favor? Por isso, meus irmãos, temos que demonstrar esta dependência. Em 2017, se envolva com Deus, faça as coisas de Deus, busque em primeiro lugar o reino de Deus, que Deus vai fazer, Deus vai trabalhar naquilo que você não pode mudar. Se você se envolver com o trabalho, a obra de Deus, Deus vai trabalhar em seu favor e vai fazer aquilo que você não pode fazer. Quarto conselho, capítulo número 5, verso 8 e 9. De 1 Pedro, ele continua dizendo: sejam cuidadosos, estejam vigilantes contra os ataques de Satanás, o grande inimigo de vocês. Ele ronda como um leão, procurando alguém que possa devorar. Fiquem firmes quando ele atacar. Quarto conselho, quarta resolução para uma vida espiritual diferente: aumente a vigilância contra o diabo. Aumente a sua vigilância contra o diabo e as suas ciladas. Aumente a sua vigilância contra o inimigo das nossas almas. Meus irmãos, há um inimigo comum para todos nós. Há um adversário comum de todos nós. O problema é que muitas vezes nós esquecemos de quem é o nosso inimigo.
nós nos esquecemos de quem é o nosso adversário. E aí nós transformamos aliados em inimigos, aliados em adversários. E nós então ficamos desperdiçando força, energia na batalha errada contra o inimigo errado. Quem é o nosso inimigo? Não é o nosso patrão, não é o nosso colega de trabalho, não é o meu chefe, não é o meu cônjuge, não é o meu familiar, não é o meu vizinho. O nosso inimigo é o diabo. Mas nós esquecemos disso e transformamos aqueles que deveriam ser nossos aliados em nossos adversários. E nós gastamos as nossas forças lutando nessa luta errada. Efésios capítulo 6, verso 12, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra os principados, as potestades, os poderes que governam esse mundo tenebroso. Os nossos inimigos, meus irmãos, não são as pessoas que estão ao nosso redor. O nosso adversário é o diabo. Por isso Pedro fala: sejam cuidadosos, estejam vigilantes contra os ataques de Satanás. O problema não é a falta de luta. O seu problema, o meu problema não é falta de luta. O problema nosso, meus irmãos, é lutar a luta errada contra a pessoa errada. Esse que é o problema. Por isso que nós lutamos e nunca vencemos, porque estamos lutando a batalha errada. Estamos enfrentando ou gastando tempo com o adversário errado. Não podemos atribuir tudo ao diabo. Não podemos entender que tudo que acontece de errado é culpa do diabo. Mas por outro lado também, nós não podemos ignorar que ele não tem nenhuma ação, ou que ele não age, ou que ele não faz nada. São dois extremos perigosos: colocar tudo na conta do diabo, ou dizer, não, o diabo não faz nada, ele nem existe. Quando nós tomamos uma dessas posturas, nós caímos no erro. Nós não podemos ignorar as artimanhas, os métodos que ele usa para nos envolver e para então nos desviar e fazer com que nós pequemos contra Deus. Amados irmãos, se o diabo tentou até Jesus Cristo, se ele foi capaz de lá no monte se aproximar de Jesus e lançar tentações para afastar Jesus da cruz e do seu ministério, será que ele não vai investir contra eu e contra você? Olha o que Tiago escreve a nós, capítulo número 1, versículo número 13. Tiago capítulo 1, verso 13. E lembre-se, quando alguém quer fazer o mal, nunca é Deus quem está tentando, pois Deus nunca deseja praticar o mal e nunca tenta ninguém a praticá-lo. Mas a tentação é a fascinação dos propósitos e dos pensamentos e dos desejos maus do homem. Como que vem a tentação sobre a nossa vida? É a partir dos nossos maus desejos, dos nossos maus propósitos. É essa brecha que o diabo usa para trazer para nós tentação, para trazer para nós oportunidades de afastar a nossa vida da presença de Deus. Nós somos envolvidos nos nossos próprios males ou pecados. A tentação é a fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus. É isso que o inimigo usa para quê? Para nos afastar da presença do Senhor. Por isso, irmãos, ignorar a ação do diabo é tão perigoso quanto atribuir tudo a ele do que acontece errado na nossa vida. Portanto, queridos, nesse começo de ano, se disponha a fazer o que Jesus disse em Mateus 26, 41.
vigiar e orar para não entrar em tentação. Aumentar a vigilância contra o diabo é aumentar a nossa perseverança na oração, na vigilância, no cuidado. Quando nós aumentamos a vigilância, nós então podemos diminuir as possibilidades do diabo vir e nos derrubar da presença do Senhor. A negligência das disciplinas espirituais básicas leva à imaturidade, mas leva a uma frieza espiritual e permite com que o pecado, uma vez consumado, afaste a nós da presença do Senhor. A negligência das disciplinas espirituais, elas vão gerar crentes imaturos, crentes que não crescem, e essas pessoas imaturas vão deixar o inimigo agir nas suas vidas para trazer destruição. Por isso, o conselho de Tiago, no capítulo 4, lá no versículo 7, é um conselho duplo. Portanto, submetam-se humildemente a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Se submeta a Deus, disciplina espiritual, vida com Deus, resista a Satanás e ele vai fugir da sua vida. Aumente, meus irmãos, nesse ano a vigilância contra os ataques do inimigo. Último conselho, capítulo 5 de Pedro, verso número 9. Até o versículo número 11. Confie no Senhor. Lembre-se de que outros cristãos ao redor do mundo inteiro estão passando por este sofrimento também. Depois de vocês terem sofrido um pouquinho, o nosso Deus, que está repleto de bondade, lhes dará, por meio de Cristo, a sua glória eterna. Quinta e última resolução para 2017: decida sofrer por Cristo. Decida, meu amado irmão, sofrer por Jesus. É o que Pedro está dizendo lá no verso 10. Depois que vocês tiverem sofrido um pouquinho, então Deus virá e trará e dará livramento. Sofrer não é bom. Sofrer ninguém gosta, ninguém quer. É por isso, meus irmãos, que a teologia da prosperidade ela é tão aceita no meio evangélico. Porque a teologia da prosperidade, ela tem como principal pregação ou meta, e como principal, eu diria, prejuízo, trazer para a igreja uma mensagem de uma vida próspera, livre de doença, de dificuldade financeira e cheia de benefícios materiais. Irmãos, quem não quer uma vida próspera financeira, uma vida sem doença e cheia de outras benesses materiais? Todo mundo quer isso. E é isso que a teologia da prosperidade vem pregando dentro das igrejas hoje. Os seus adeptos pregam isso. Venha para Deus, venha para Jesus, seus problemas vão acabar, sua vida vai mudar, as suas dificuldades vão ser cessadas, você não vai sofrer mais, você não vai ter mais nenhuma dificuldade. Mas olha o que Pedro está dizendo: depois de sofrer um pouquinho, então, se eu quero essa teologia próspera, eu vou jogar fora o conselho de Pedro. Porque Pedro está dizendo: o sofrimento ele vai vir sobre vocês. O sofrimento vai ser uma marca dos discípulos de Jesus Cristo. E na teologia da prosperidade, meus irmãos, o fim do sofrimento é encontrado em uma vida farta de bens
livres de doenças e de problemas cotidianos. Para a teologia da prosperidade, o fim do sofrimento humano é uma bela casa, num belo condomínio, com muito dinheiro e muitas coisas boas para usufruir. Mas nós sabemos que isso não é o fim do sofrimento humano. Essa teologia diz que nós não precisamos esperar mais o porvir, o céu, a eternidade como nosso lugar de descanso, como nosso lugar de refúgio. Essa teologia diz que nós podemos desfrutar de uma vida livre de problemas aqui na terra. E se eu posso usufruir isso aqui na terra, por que eu vou esperar o céu? Aí as pessoas então correm para essa teologia da prosperidade. E aí, meus irmãos, com o desejo voltado para as coisas materiais, com o desejo voltado para o dinheiro, para o carro, para a casa, para uma vida confortável materialmente, quando a pessoa concentra nisso, foca isso e busca isso, o que ela esquece? O que ela esquece? Ela esquece da eternidade, ela esquece do relacionamento com Deus, ela esquece da sua vida espiritual. Quantas pessoas não vêm mais à igreja porque estavam preocupadas em ganhar dinheiro? Quantas pessoas não vêm mais à igreja porque negligenciaram tempo de oração, tempo com Deus, disciplinas espirituais, compromissos da igreja, porque tinha que correr atrás de dinheiro? Precisava mais dinheiro, deixou de lado o dia do Senhor, deixou de lado a disciplina espiritual, porque o foco agora era apenas a questão material. Lá em Mateus, capítulo 6, verso número 19 a 21, Jesus diz assim: não se preocupem em acumular riquezas aqui na terra, onde tudo pode estragar-se ou ser roubado. Essa chuva que está caindo agora, em muitos lugares, essa chuva pode vir, uma enxurrada, levar casa, levar carro, levar terreno, levar tudo embora. Em 5 minutos a pessoa perde tudo o que levou para construir a vida inteira. É isso que Jesus está dizendo: não se preocupem em acumular riquezas na terra, onde tudo pode estragar ou ser roubado. Guardem, sim, coisas preciosas no céu, aonde nunca perdem o seu valor e estão livres de ladrões. Se as riquezas estiverem no céu, o seu coração estará lá também. Se o seu olho for puro, haverá brilho do sol, ou seja, aonde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. A busca, meus irmãos, pelo dinheiro, ela nos afasta, ela nos faz esquecer do que o mais importante é a busca de Deus, é a vida espiritual. E é essa vida espiritual que vai trazer sobre nós o sofrimento. É esse investir nas coisas de Deus que vai trazer sofrimento, que vai trazer perseguição, que vai trazer uma série de dificuldades para nós. Pedro disse para aqueles irmãos: lembrem-se de que outros cristãos ao redor do mundo inteiro estão passando por estes sofrimentos também. Nós temos liberdade religiosa no nosso Brasil. E isso é, meus irmãos, talvez muito mais do que uma bênção, isso é um atrapalho para a igreja. Os lugares aonde mais a igreja cresce é os lugares onde há oposição ao evangelho, onde há perseguição. Os lugares aonde mais pessoas estão se convertendo hoje no mundo são os países fechados para a pregação do evangelho. Porque a perseguição ela traz uma purificação para a igreja. A perseguição traz uma purificação para os falsos cristãos ou os cristãos nominais. E é essa perseguição, então, que apenas permite ficar na igreja os verdadeiros discípulos de Jesus. E esses verdadeiros discípulos investem nas coisas espirituais. Eles vivem para Deus. E isso traz sobre eles perseguição. Eu concluo, meus amados irmãos, termino
essa mensagem dizendo para que nós possamos fugir das tradicionais resoluções de Ano Novo. Fuja dessas tradições, pois elas, na grande maioria, só contemplam coisas materiais. Muitas dessas resoluções de Ano Novo só tinha lá coisa material. Foque nas coisas espirituais, elas vão durar para toda a eternidade. Em lugar de fazer propósito de emagrecer, de fazer exercício, de ganhar dinheiro, faça o propósito de engordar espiritualmente, de crescer espiritualmente. Exercite não apenas o seu corpo, os seus músculos, exercite a sua fé em Deus. Em vez de você obter dinheiro, se preocupe em obter e desenvolver a sua salvação espiritual. Isso vai durar para toda a eternidade. É pelas resoluções de Ano Novo que determinamos o que vai ser importante para nós. É por essas resoluções que nós determinamos onde, como nós vamos investir o nosso tempo, o nosso dinheiro e as nossas habilidades. É por isso, meus irmãos, que nós apresentamos essas 5 resoluções. Siga os bons exemplos, sirva com humildade, entregue a Deus as suas preocupações, fique alerta contra o diabo, sofra por Jesus Cristo, porque isso vai determinar o que você vai querer ser, fazer no ano que está começando. Ao fazer as suas resoluções de Ano Novo, tire o olhar do mundo humano e material e olhe para as coisas espirituais. Que Deus nos abençoe nesta noite.